Bem, então, primeira coisa, né, nós falamos lá que a gente vai declarar aqui uma variável que é o nosso contador, tá? Que vai contar o número de vezes que a gente vai repetir a estrutura. O que a estrutura repita difere das outras duas é que ela executa primeiro o bloco de comandos que está dentro dela para depois fazer o teste. Então, na hora de fazer o teste, aqui a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente da estrutura enquanto, né? O símbolo do operador relacional ele vai ser diferente, porque a gente está testando isso depois e não antes, tá? Então, lá, se no exemplo que a gente usou na semana passada, o teste era verificar se a variável contador é menor ou igual a um determinado número, quando a gente trabalha com repita, a gente tem que verificar até ela ser maior que determinado número. Então, a gente muda um pouquinho essa visão da lógica, tá? Por conta dessa estrutura executar um bloco de comandos primeiro. Então, por exemplo, eu quero repetir, né, um determinado número de vezes o comando escreva. Então, por exemplo, eu quero que ele digite alguma informação específica para mim, para eu guardar dentro de alguma variável que a gente vai ter que declarar aqui. Então, a gente trabalhou lá na semana passada com o nome, né? Lendo o nome das pessoas. Depois eu deixei um exemplo desse também no canal do YouTube, vai sair amanhã lá o vídeo, que é semelhante ao que a gente estava fazendo da semana passada. Mas vamos supor que eu vou pedir para a pessoa digitar a idade, né? Digite sua idade. E essa informação, né, a gente vai guardar dentro de uma variável que a gente vai declarar ali, chamar ela de idade também. Então, a idade, como ela é um número do tipo inteiro, né, eu posso declarar ela na mesma linha aqui do meu contador. E tanto ela quanto a variável i, elas vão ser do tipo inteiro, tá? Então, o meu contador i e a minha variável idade são do tipo inteiro. Só que eu não quero que ele execute uma vez só, né? Não vou pedir uma vez só para a pessoa digitar a idade dela. Eu quero uma determinada quantidade de vezes. Então, para isso, a gente vai usar o comando repita. Então, aí o repita, ele vai repetir esse determinado número de instruções até que uma determinada condição seja verdadeira. Então, no caso, né, eu posso pedir para ele repetir várias vezes e a minha condição não estar atrelada, por exemplo, à minha variável i. Eu posso fazer esse teste com a minha variável idade. Então, por exemplo, eu quero que ele repita esse digite sua idade até a variável idade ser igual a 30, por exemplo. Então, a pessoa vai digitando, vai digitando, vai digitando. Quando a pessoa digitar 30, aí ele para. Tá? Então, a minha condição de parada, nem sempre ela vai ser atrelada ao número de vezes que ele vai repetir, né, uma determinada instrução. Então, observa que nesse exemplo aqui, ele não está nem atrelado ao contador, tá? E sim à idade. Então, eu não preciso nem colocar o acréscimo da variável i, não precisaria nem declarar essa variável i aqui, porque eu não estou usando ela. Eu estou usando um outro tipo de teste. Aí eu estou testando pela idade. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como funcionaria esse repita aqui. Então, eu vou colocar lá para ele executar. Então, ele vai pedir lá para digitar a idade. Então, foi lá, digitou 10. Ele vai pedir para digitar a idade de novo. Foi lá, colocou 24. Pediu para digitar de novo. Foi lá, colocou 40. Pediu para digitar de novo. Foi lá, colocou 24. Pediu para digitar de novo. Foi lá, colocou 19. Pediu para digitar de novo. Foi lá, colocou 30. Então, aí ele parou a execução. Então, observa que aqui ele só vai parar se a pessoa digitar 30. Então, nem tem nada a ver com o número de vezes, né? No caso aqui, usando a variável contador. E sim, o meu teste pode ser feito dentro da estrutura repita, porque ele executa primeiro esse bloco para depois comparar.
Então, eu consigo fazer isso usando a estrutura repita. Agora, se fosse o enquanto, por exemplo, se eu quisesse fazer esse mesmo tipo de exercício, né, para pedir para digitar a idade, comparando com determinado valor, no caso do enquanto, eu também poderia fazer esse teste com a idade. Só que eu teria que pedir para a pessoa digitar, né, eu precisaria ter esse comando fora uma vez do bloco e depois outra vez para ficar repetindo. Porque ele teria que checar aquela primeira informação, para assim ele entrar dentro do bloco de repetição enquanto, né, verificando lá se a variável era ou não igual a 30, para depois continuar executando o bloco. Então, usando o repita, isso fica muito mais fácil, tá, da gente fazer esse controle. Isso eu fiz para a gente ver que a função repita ela pode ser usada de formas diferentes. Agora, se eu quiser um determinado número de vezes, como a gente fez no exemplo da semana passada, usando aqui, né, a minha variável i. Então, por exemplo, eu quero repetir 5 vezes, até que o meu i fique maior que 5. Por quê? Quando ele for 6, aí ele para de exibir, de repetir, né, o bloco de comandos. Só que aqui é importante lembrar, se eu fizer a estrutura de repetição para contar o número de vezes que a gente vai passar no laço de repetição, eu preciso inicializar minha variável i. Então, por exemplo, o meu i, ele vai começar valendo 1, né? E aí eu preciso acrescentar uma variável i aqui dentro, que é o meu incremento. Então, o i recebe o i mais 1. Para ele fazer o incremento, cada vez que ele passar no laço, ele faz o incremento, faz o teste, e aí ele sai. Observe que aqui, se eu usar o controle, né, o operador relacional de maior, né, quantas vezes a gente vai executar definitivamente esse bloco de repetição? Então, ó, só para a gente testar, vou fazer o F9 aqui para a gente fazer isso. Então, aqui ele chegou na condição do repita, eu vou digitar a primeira idade lá, 10. Fez o teste de novo, ó, minha variável i passou a valer 2, ele pediu para eu digitar outra idade, vou digitar 30. Meu i passa a valer 3, ele pediu para eu digitar outra idade, vou digitar lá 12. O meu i passa a valer 4, o 4 ainda é menor, né, do que 5, ele não é maior do que 5, então ele vai pedir outra idade, eu vou digitar lá 45. O meu i vale 5, né, ele pediu para eu digitar outra idade, vamos digitar lá 25, por exemplo, e aí ele sai do laço, mas ele executou aqui as 5 vezes, tá? Mesmo a minha variável i começando em 1. Por quê? Ele só vai sair do laço quando essa condição for verdadeira. Então, quando que essa condição é verdadeira, nesse exemplo? Quando a minha variável i ela é maior do que 5. Então, quando ele foi 6, né, 6 é maior do que 5, quando ele faz esse teste, a resposta é não, e aí ele sai do laço. Mas ele executou 5 vezes por quê? Independentemente do teste inicial, quando a minha variável i passa a valer 2 aqui, ele já executou a primeira vez, tá? Quando a minha variável i ela ainda valia 1. Se a gente quiser ter essa dimensão, a gente pode colocar um comando escreva cada vez que ele passar no laço, para poder mostrar qual é a vez, né, que ele está passando ali no laço. Então, você passou pela... Aí, fazendo a mesma estrutura que a gente fez ontem, né? Para falar se ele passou pela primeira vez, pela segunda vez e assim por diante. E aí, quando ele for a primeira, ele vai mostrar lá pela primeira vez, depois pela segunda, pela terceira e assim por diante. Só vou colocar aqui escreva L para ele pular depois, na hora de pedir a idade de novo. Então, vou dar um F9 lá para ele executar. Então, vamos repetir aqui, né, só para a gente ter essa dimensão. Quando começou aqui valendo 1, a minha variável i.
Então, vou digitar lá a minha primeira idade. Então, 15. Observe que aqui, ó, ele mostrou a mensagem que ele passou pela segunda vez. Ele digitou a primeira idade, mas ele passou pela segunda vez. Por quê? Eu coloquei a mensagem depois que ele fez o incremento. Então, neste momento aqui que ele está lendo essa variável i, a variável i ela não está valendo mais 1, ela está valendo 2, que é o i, que valia 1, mais 2. Ele guardou 2 aqui dentro. Então, observa que aqui a ordem dessas duas linhas de comando, ela interfere no resultado que eu espero na minha saída. Tá? Isso é muito importante a gente começar a perceber que a ordem sequencial dos comandos, das instruções, dependendo do que a gente está fazendo, ela pode interferir no resultado final. Internamente, está correto, certo? Está correto. Eu estou acrescentando uma variável e estou pedindo para ele exibir a mensagem. Mas se eu quiser, né, mostrar a cada passo a ordem exata da quantidade de vezes, eu preciso alterar essa ordem aqui dessas duas linhas de comando. Como que a gente faz isso? Vou finalizar aqui, dei um ESC para fechar a minha janelinha. E aí é só a gente colocar o incremento por último. Então, primeiro ele vai mostrar a mensagem e depois ele vai fazer o incremento. Agora, na hora que a gente executar de novo, isso vai aparecer da maneira correta, da maneira como eu espero que ela apareça. Então, digitei lá a primeira idade. Então, agora sim, ó, você passou por aqui pela primeira vez. Aí pede para digitar a idade de novo. 30. Você passou pela segunda vez. Pediu a idade de novo. 35. Você passou pela terceira vez. 70. Você passou pela quarta vez. Digite a sua idade. 80. Aí ele mostra lá, você passou pela quinta vez e sai do laço de repetição. Por quê? Ele saiu do laço de repetição porque a minha variável i passou a valer 6. E quando ele chega aqui e faz o teste, 6 é maior do que 5, a resposta é não, ele para a execução do bloco. Certo? Então, é o mesmo exemplo que a gente usou no enquanto e no para, mostrando, né, cada vez que ele passa dentro do bloco de repetição, ele faz esse incremento na minha variável de contador, né, no meu i aqui, na minha variável contador, para ele poder checar, né, quantas vezes ele passou no bloco. O que eu havia falado antes, né, sobre a gente esquecer, por exemplo, de fazer o incremento. Quando a gente está fazendo uma sequência específica, eu tenho a quantidade de vezes que eu quero passar naquele bloco, eu quero repetir 100 vezes, 1000 vezes, 2000 vezes. Se eu esquecer de fazer esse incremento, ele cai no que a gente chama em programação de loop infinito. Por quê? Cada vez que ele passar aqui dentro do teste, né? Então, se eu omitir essa linha, eu vou colocar como comentário aqui, ó, para a gente poder fazer o teste do loop infinito. Quando ele passar aqui a primeira vez, então meu i está valendo 1 aqui, ele vai executar o comando, eu não tenho incremento, ele vai fazer o teste. Então, meu i vai ser 1. 1 vai ser maior, 1, né, ele não é maior do que 5. Então, ele executa o bloco de novo. Quando ele repetir de novo, ele vai chegar aqui, o meu i continua valendo 1. E assim por diante. Então, ele vai continuar executando. Então, só para vocês terem uma noção, ele vai ficar executando dessa forma, né? Então, vou lá digitar uma idade, ele pede outra. Digita, pede outra. Então, aqui já passou, né, do número de vezes que eu gostaria que ele parasse, que era 5 vezes. Então, ele vai continuar assim, ó, a noite inteira, até enquanto eu estiver digitando alguma coisa aqui, ele vai continuar fazendo a solicitação da idade. Por quê? Eu não coloquei nenhum tipo de incremento que pudesse chegar lá no teste de parada e checar isso.
tá? Então, é importante a gente saber, e se a gente esquecer, né, alguma dessas partes aí, pode acontecer isso, dele ficar num loop infinito. Se ao invés de pedir para a pessoa digitar alguma coisa, se fosse só mostrar uma mensagem, então, por exemplo, se eu comentar aqui, eu quero só que ele mostre lá, você passou pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, sem colocar o incremento, a mesma coisa, né? Então, ó, ele está executando sozinho aqui, eu não estou digitando nada. Só que sempre ele vai colocar ali, ó, você passou aqui pela primeira vez, e vai ficar aí, tá? Eu tenho que interromper o programa para ele poder parar de mostrar essa mensagem, senão ele não para. Vai ficar aí até você desligar o computador, tirar da tomada, vai ficar repetindo isso aí, tá? Isso a gente chama de loop infinito por conta disso. Ele não tem nenhuma condição, ele tem uma condição de parada, mas ele não consegue chegar nessa condição porque nós não usamos o incremento aqui, tá? Então, é importante a gente observar. Se a gente esquecer, né, uma dessas três partes aí, pode ser que o nosso programa não funcione da forma devida. E até mesmo usar o operador errado, tá? Então, dependendo da estrutura que você vai criar, se você usar um operador relacional errado aqui, você fez o incremento, fez a inicialização, mas usou o operador errado, ele também pode continuar aqui no loop infinito. É o que está acontecendo com esse programa. Aí, professora, aconteceu isso no meu programa, e agora, o que eu faço? Tem que desligar o computador? Não, no Visual G aqui no menu algoritmo, ele tem aqui esse comando, que é o Ctrl F2, né, para você parar. Então, aí ele para a execução, ó, tá? E ele mostra a mensagem lá, ó, que a execução foi terminada pelo usuário, né? Ele não chegou no final da execução dele, certo? Então, isso é o que a gente chama de loop infinito, quando a gente esquece de colocar o incremento ou o decremento, dependendo do que a gente está fazendo, né? Então, isso vale também nas duas situações, tá? Para eu transformar essa minha estrutura repita, ao invés dele mostrar pela primeira, pela segunda, ele mostrar de trás para frente, da quinta até a primeira vez, né? Então, lembra lá que aí a gente tem que fazer a mudança, né? Então, a minha variável de inicialização, ao invés de começar no 1, ela vai começar no 5. E aí, eu vou usar o incremento, ao invés de fazer o incremento, eu vou fazer o decremento. Vou tirar 1 da minha variável i. Ele passou a primeira vez aqui, ele vai mostrar a quinta posição. Na hora que ele tira 1 da variável i, vai ser 4. E aí, observa que aquilo que eu falei sobre o operador relacional, ele é válido, né? Porque aí eu não vou checar se a variável i, ela é maior do que 5. Eu tenho que checar se ela é menor do que 5. Então, aqui o 4 menor do que 5, né, ele vai executar. Observa que ele pode dar um loop infinito aqui também, né? Vamos ver aqui, ó, na nossa execução. Aqui passou pela quinta vez e já parou. Bugou o meu programa. Por quê? Se eu coloquei aqui menor do que 5, por que ele bugou aqui? Quem sabe me dizer? Por que ele já parou a execução? Ninguém se arrisca? Não, professora, eu não sei. Não? Não sabe, não? Tá, ó, vamos deixar o símbolo lá, ó, do jeito que estava. Observe que deu um problemão aqui, né? Tem um problemão aqui, ó. Está em loop infinito aqui, está no número menos larai já, né? 2000 e tralalá. Vamos lá. O caso ali era que realmente eu tenho que usar o símbolo de menor aqui. Mas aí o meu teste de comparação aqui, ele é o quê? Se eu comecei com 5, ele vai parar quando ele chegar aonde? O 1, né? Então, a minha condição aqui, ó, se eu comecei com um número maior, eu vou ter que terminar com um número menor da minha comparação.
Não adianta só eu trocar o operador relacional. Então, aqui, quando ele passou a primeira vez, valia 5, tirou 1 da variável, passa a valer 4. Na hora que ele faz o teste aqui, 4 é menor do que 1, não, né? Ele ainda é maior do que 1, ele executa de novo. Quando ele chegar aqui, né, o 1 é menor do que 1, né, não é menor do que 1, ele executa de novo. Quando ele chegar aqui e tirar 1 de novo, vai ser menos 1 menor do que 1, e aí a resposta é verdadeira, aí ele para a execução. Tá? Vamos fazer o teste para ver se funciona, né? Então, vou executar aqui de novo para a gente fazer o teste. Então, ó, agora ele mostrou lá, em vez de mostrar da primeira à quinta, ele mostrou da quinta até a primeira. Certo? Então, a gente teve que fazer algumas mudanças para que isso acontecesse. Então, iniciar a variável com um número maior, né, de acordo com o número de vezes que eu quero fazer essa repetição. Eu tenho que alterar o símbolo aqui de incremento para decremento, que é tirar 1 da variável i, que é o meu contador. E aqui, na hora de fazer o meu teste, eu tenho que usar até onde eu quero chegar. Então, se eu quero chegar até 1, eu vou colocar 1. Se eu quiser chegar com um número menor, eu poderia colocar um número menor aqui. Tá? Um número negativo, por exemplo. Ou se eu quero que ele faça só até o número 3, por exemplo, eu vou colocar minha condição de parada 3. Então, depende, né, do que a gente sempre fala lá do enunciado do exercício. O que o enunciado pede para que a gente execute.